siga, sabe? Hum. Muito bem, deixa eu ver se a gente já está no ar. Quem está Vamos vendo lá. a gente? Graça, Por enquanto Maria. não. Enquanto as pessoas entram, a live de hoje está com um atraso, mas é um atraso que eu vou explicar para vocês. Super explicável, super justificável. Por enquanto não, as pessoas estão entrando devagar, viu, Rafael? Então, Tá joia. eu vou compartilhar no outro Face, na outra fanpage aqui, o que está acontecendo com a gente. Só um pouquinho. Vamos ver quem está chegando. Vou ligar também no meu celular. Eu gosto de acompanhar tudo aqui. Vamos ver aqui. Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Dá um refresh. Deixa eu ver se a gente já entrou lá. Pronto, entramos. Temos 4 pessoas nos assistindo por enquanto, subindo para 9 cada vez mais. Gente, quem esperou até agora? Que bom, Zazá, obrigada. São imagens perfeitas. Boa noite, Graça. Agora sim, gente, vocês são resistentes, hein? Nossa! Eu vou compartilhar lá na fanpage do Terceira Idade, porque eu tenho certeza que muita gente lá vai querer ver a gente, tá? Só um minutinho. Para quem já esperou até agora, puxa, gratidão, todo mundo que ficou aí. Tivemos alguns percalços comuns da tecnologia. Não é tudo perfeito, claro que não. E como se não bastasse, o doutor Rafael acabou de chegar de uma viagem e generosamente não desistiu do nosso encontro. Eu fico imaginando o que é a vida de médico, gente. Eu fico imaginando o que é vida de médico. Trabalho Deixa é eu bom, colocar né? aqui para os nossos... Hã? Trabalho é muito bom, né? Dá para ajudar um monte Ai, de que gente. bom. Bom demais. Que bom. Estou compartilhando na fanpage do Terceira Idade. Eles gostam de acompanhar a gente lá. Quais os termos da velhice? Para aquelas pessoas que tentaram no YouTube, o YouTube não foi possível concluir a conexão devido a alguma coisa que eu ainda não aprendi, e juro para vocês, eu fiquei 2 semanas estudando o mecanismo, que é um mecanismo que compartilha vídeos, mas fica para a próxima, tá? Muito bom. Pois é. As pessoas que estão falando que não tem som nem imagem, é probleminha, então, agora do computador de cada um, né? Vamos lá, Rafael. Vamos lá, então. Rafael, obrigada, muito obrigada mesmo por você ter aceito, topado esse desafio. É um prazer estar aí com De vocês estar hoje. aqui. Eu acho que né, são poucas pessoas que têm essa energia, essa disponibilidade depois de uma jornada, um plantão, uma viagem, enfim, imagino que você ficou de plantão ontem, que você tinha comentado alguma coisa assim, Eu não e estava de agora está plantão, aqui, né? viajei e voltei. Fala pra gente um pouquinho assim, se apresenta para as pessoas, fala o que você quiser falar sobre você, que eu tenho umas perguntas muito boas para hoje. Tá joia. Meu nome é Rafael Terra, né? Sou geriatra. Eu nasci em Campos, mas vim para Belo Horizonte em 2007 e estou aqui até hoje, feliz, bem, graças a Deus. E por que você escolheu ser geriatra? Eu escolhi medicina porque eu queria aprender mais de mim mesmo e queria aprender como funcionam as coisas e ajudar os outros, né? E a geriatria, eu escolhi geriatria porque eu queria aprender a viver mais e melhor. E a gente só aprende a viver mais e melhor porque já viveu. Então, todo dia que eu estou tratando e estou conversando e acompanhando meus pacientes, a gente aprende muito, né? Então, a gente está lá para ajudar, mas a gente também aprende muito a viver, porque a gente só vai aprender a viver realmente com quem já chegou lá, já viveu, né? Interessante, Rafael, que na verdade você toca. A minha resposta é justamente essa. Tipo,
toda vez quando me perguntam por que eu escolhi ser gerontóloga, e aqui nós temos um geriatra e uma gerontóloga falando. Então, toda vez que me Isso, perguntam por que eu escolhi ser gerontóloga, por que eu escolhi trabalhar com idosos, algumas pessoas não acreditam de jeito nenhum que eu gosto disso, e eu digo que, para mim, é a mesma resposta que você deu. Eu sempre tive muita curiosidade de saber como é que eu chego no fim da vida e bem, e eu só poderia verificar isso para mim mesma convivendo com pessoas numa idade muito mais avançada, com saúde e também com alguma dependência, porque eles me ensinam muito, principalmente o que não fazer na vida, né, para que eu é, possa ter aí uma longevidade com qualidade. Então, eu sempre brinco, Rafael, que trabalhar com o idoso é como se fosse assim, é como se fosse uma via de mão dupla para mim. Então, se eu ensino e mostro, na verdade, eu aprendo muito mais, né? Então, é doutor verdade. Rafael com a gente aqui, fala para a gente qual que é a diferença entre geriatria e gerontologia. Muitas pessoas confundem. Então, é É, algo que eu acho que a o, o, gente geri- pode comentar. o geriatra é um médico que se especializou em geriatria, né? E o gerontólogo é a Uhum, pessoa de outra área que não médica, ela pode ser de qualquer área, ela pode ser inclusive um arquiteto, gerontólogo, uma psicóloga, qualquer profissão que ela uhum, se dedica a estudar dentro da vivência dela, do dia a dia dela, a gerontologia, a questão do envelhecimento e vários aspectos dele. Então, o geriatra, ele também pode ser geriatra e pode ser gerontólogo. Aí tem que fazer a prova de título de gerontologia, né? A gente, né? uhum. Tem uma definição que eu gosto muito, que diz assim, que a geriatria, ela se relaciona com os aspectos adoecedores do processo de envelhecimento, o envelhecimento acompanhado de doenças. E Certo, a gerontologia, ela estuda os aspectos conectados ao envelhecimento saudável, perfeito. não é isso? Bom, E bom. tem um termo que eu gosto muito, que também explica um pouco isso, que é o que é senescência e o que é senilidade, né? A Perfeito, senilidade é o envelhecimento acompanhado de doenças. E a perfeito. senescência é o Esse é envelhecimento envelhecimento fisiológico. É envelhecimento né? fisiológico. Tem várias alterações de Envelhecimento envelhecimento fisiológico. fisiológico, o Uhum, saudável, né? Como você falou. E a senilidade é quando você tem doenças acompanhando. Mas é muito difícil a gente envelhecer sem nenhum desequilíbrio, né? Todo mundo tem algum desequilíbriozinho que tem que estar ajustando ali, né? uhum. Então, Quando dentro você, pode falar. quando você fala difícil, você atribui a dificuldade a quê? Por exemplo, é Não, difícil porque nós somos seres humanos, a gente tem limite, ou é alimentação, qualidade de vida? a questão do difícil que eu falo é porque, assim, perfeito é só Deus, né? A gente, com 20 anos, com 30, com 40, todo mundo vai chegar a ter algum tipo de problema de saúde. São os desequilíbrios em Uhum, geral. E quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem mais chance de ter doenças crônicas degenerativas. Tem mais chance de ter uma uhum, hipertensão, um diabetes, tem mais chance de ter um hipotireoidismo. Então, normalmente, a pessoa, ela chega, ela vai envelhecendo e ela tem algumas doenças, né? Mas na maior uhum, parte na maior parte dos idosos e tal, eles são saudáveis. Então, o que importa não é a quantidade de doenças que você tem. O que importa é que você seja independente, tenha autonomia. Então, assim, eu tenho pacientes que têm 10 doenças bem controladas, com a medicação uhum, certinha, são felizes, estão bem, né? Estão vivendo a vida ativos, saudáveis, e eles estão, principalmente, podendo escolher o que quer fazer e como quer fazer. Então, 10 doenças bem controlado, uhum, qualidade de vida, o cara está feliz. E tem a uhum, pessoa que tem, às vezes, um problema de saúde, teve um acidente, uma coisa mais séria, e ele ficou dependente, ele perdeu a autonomia. E essa pessoa uhum, começa a não ter como escolher, não poder escolher o que quer fazer, como quer fazer. E isso uhum, normalmente diminui o tempo de vida e diminui a qualidade de vida da pessoa. Então, não uhum, necessariamente as doenças vão gerar
esse problema de perda de qualidade de vida se você tiver um controle legal delas, né? Que interessante. Já comentei em algum vídeo também a relação sobre independência e autonomia. É diferente. Às vezes você tem uma pessoa que é independente, né, para, por exemplo, realizar as AVDs, mas não tem autonomia de escolher alguma coisa, né? Isso. Né, então, eu acho que muitas vezes as pessoas que apresentam um certo medo ou insegurança, ou querem o envelhecimento de forma distante, é porque elas visualizam a perda muito mais da autonomia, que é poder escolher, poder decidir, poder definir, do que a independência em si, né? A autonomia está muito relacionada com o eu, né? Assim, com a minha identidade, né? As duas coisas são muito importantes. A gente tem que trabalhar para chegar, para ir ficando mais velho, mas mantendo as duas coisas e bem pertinho da gente, para a gente poder ser feliz, né? Que é o principal, né? Uhum. É, e eu estava também vendo uma reportagem na CBN sobre o envelhecimento das pessoas que têm disfunções cognitivas, né? Que têm deficiências cognitivas, por exemplo, pessoas com síndrome de Down, portadoras, né, dessas disfunções que interferem na disfunção cognitiva, na capacidade cognitiva. Aquela expressão assim, ao envelhecermos com muita facilidade, nós tendemos a ter o que a gente chama de multimorbidade ou plurimorbidade, ou seja, a gente vai colecionando situações durante a vida que no envelhecimento acima dos 60, dos 70, vão ali aparecendo tudo junto ao mesmo tempo. Então, o que eles chamam de multimorbidade. Eu ainda não tinha ouvido essa expressão, Muitas, por isso que fixou, né? muitas Essa. doenças, muitos desequilíbrios, né? Hoje em Uhum. dia, a gente, quando vai falar assim de problemas de saúde, o foco está muito na questão de doenças e problemas em gerais. E às vezes o tratamento também está muito voltado para doenças e problemas. Mas o mais importante é a gente tá tendo condição de ter a visão da pessoa como um todo, porque você tendo a visão da pessoa como um todo, como ela é, o que ela quer fazer, aonde ela quer chegar, você consegue ajudar muito mais ela. E quando você vai pensar na multimorbidade, em todos os problemas, todos os desequilíbrios, e você vai buscar equilibrar aquilo ali, normalmente você vai ter um resultado melhor, em vez de pensar em doenças separadamente, em problemas separados, a gente tem que pensar muito nas pessoas, né? E aí a gente consegue um tratamento mais humano e um tratamento mais coerente, assim, mais correto. Assim. Normalmente a gente acerta mais, né? É por isso que quando a gente fala qualidade de vida, que, sei lá, eu posso dizer assim, há uns 20 já para 30 anos, essa expressão qualidade de vida, ela vem sendo mais averiguada e está nos nossos diálogos, né? Está no nosso dia a dia com mais frequência. Então, tudo a gente quer transformar em qualidade de vida e a gente também já entende que qualidade de vida é individual, né? É Qualidade único, individual. né? O que é Isso, qualidade para mim é para mim, né? isso. E é por isso que, devido a essa questão né, de nos tornarmos, se não cuidarmos, né, num candidato futuro, a termos uma plurimorbidade, uma coleção de doencinhas, né, o que é Uhum. mais importante é a gente pensar no que eu estou fazendo agora. Até mesmo se eu tiver, por exemplo, um quadro de diabetes hoje, eu posso ter qualidade de vida enquanto diabético, né, Claro. para que essa plurimorbidade não me afete tanto. Não importa realmente o número de problemas e doenças, importa a gente buscar a felicidade e buscar o equilíbrio. Então, todo tipo de problema que a gente tiver, tem como a gente conseguir chegar mais próximo do 100% do equilíbrio ali. E aí, se a gente começa com base pensando nisso, em ficar equilibrado, então você vai equilibrar o diabetes, equilibrar a hipertensão e equilibrar a pessoa como um todo e pensar no que é qualidade de vida para ela, para ver o que a gente, aonde a gente está e aonde a gente quer chegar quando estiver lá na frente, né? Uhum. Sabe que eu estava vendo
falando de diabetes, as pessoas que usam metformina, eu queria até saber de você, doutor Rafael, como é que é isso? As pessoas que usam metformina para estabilizar os quadros de diabetes, elas, numa pesquisa, elas foram consideradas com uma qualidade de vida melhor do que quem não tem diabetes, devido ao uso de metformina. Você já ouviu falar disso? Já existem algumas pesquisas que falam que a metformina ela age no telômero. E uma das teorias do envelhecimento é a questão da redução do telômero à medida que a gente vai envelhecendo. Sim. Então, na Ah, teoria, a uhum, metformina seria uma uhum, droga anti-aging. E a metformina uhum. também é uma Anti-aging. medicação, seria uma droga que seria anti-envelhecimento, retardaria o envelhecimento. Mas, assim, as teorias do envelhecimento são várias, né? Então, como são várias teorias, a gente não envelhece só por conta de uma coisa, a gente envelhece por conta de várias coisas. Então, na teoria, essa seria uma droga que ajudaria a envelhecer mais devagar. Ela também ajuda a proteger a célula do pâncreas. Então, porque a diabetes, a célula do pâncreas começa a morrer e não tem condição de produzir a insulina começa a não jogar a glicose para dentro da célula, e por isso que a glicose fica aumentada no sangue. Uhum. Aí, a metformina tem um efeito de fazer com que, de proteger o pâncreas, vamos dizer assim, e protegendo o pâncreas, você vai tender a retardar um pouco a progressão do diabetes. E Uhum. ela é uma droga segura, porque ela é uma das drogas para o diabetes que ela não tende a baixar muito a glicose. Ela é uma droga euglicêmica, é uma droga que ela ajudaria a deixar a glicose ficar mais ou menos normal, mas ela não vai baixar muito e gerar um risco, por exemplo, de uma hipoglicemia. Toda droga Entendi. usada, toda medicação que é usada para diabetes, existe o risco de baixar demais a glicose. A metformina, ela tem menos risco, que ela é uma droga euglicêmica, né? Interessante. Olha, doutor Rafael, mas isso aí vai ser assunto para uma live específica sobre diabetes, porque, na verdade, hoje a gente vai falar sobre os termos do envelhecimento. Mas, gente, eu adoro conversar sobre envelhecimento. E o doutor Rafael tem alguns dias, 2 meses, 3 meses, que a gente se conheceu. Na verdade, mas nos conhecemos em São Paulo, a gente tem um amigo em comum. E o que foi tocante para mim, agora eu vou fazer aí um decoração, é a sensibilidade que o Rafael tem. Nós estamos juntos num caso que me deixou muito feliz e muito segura pela sensibilidade que o Dr. Rafael teve para com esse paciente em comum que a gente está atendendo, e não deu outra. Eu chamei ele para um ao vivo e ele topou na hora, mesmo tendo virado plantão, mesmo tendo chegado de viagem. Então, o assunto hoje é os termos do envelhecimento. E aí eu uma sequência para nos orientar aqui, a gente poder compartilhar com as pessoas essas reflexões acerca dos termos. Eu vou comentar alguma delas e vou te pedir para colocar o seu ponto de vista, tá? Então, por exemplo, muitas pessoas perguntam, qual que é a idade que a gente pode dizer que estamos idosos, né? Então, na Organização Mundial de Saúde, a gente tem que acima de 65 anos, e no Brasil, a gente considera acima dos 60. Como é que é isso para você, a idade de ser idoso? Em cada país, de acordo com a estatística de tempo de vida, eles vão classificando e falando que a idade é 60, 65 ou mais. E à medida que o tempo vai passando, eles estão aumentando essa idade porque todo mundo está vivendo mais. É difícil a gente chegar e falar assim, essa é a idade certa. Mas o importante, eu acho, que é a gente batalhar para chegar na idade, nessa idade onde você vai falar assim, eu tô idoso, mas eu tô bem, tô firme, eu tô feliz, né? Não é difícil a Uhum, gente falar de uma idade. E essa idade, eu acredito que ela vai mudando. É igual, por exemplo, quando a gente vai falar assim, qual é o significado de tal palavra? Até o significado das coisas começa a mudar com o tempo. Então a gente tem que uhum. compreender o significado, compreender tudo, mas a gente tem que estar aberto para as mudanças, porque o mundo está mudando, né?
Sim, e é incrível como que perceber, então, na minha prática, quando eu falo idoso, eu falo, gente, idoso para mim é acima de 85, 90 anos e que precisa de pelo menos uma ajuda. Eu falo isso, porque tem uma faixa etária de 60 até 75, 80 que está tão ativa, que são os gerolescentes, como o doutor Alexandre Kalash fala, né? São os gerolescentes. Então, uma fase superativa. E aí a gente conseguiu classificar até mesmo dentro de idosos, a gente encontra isso na teoria, doutor Rafael, tipo idosos jovens, idosos velhos e idosos muito velhos, né? E aí, na Isso, teoria, a gente tem essa classificação dentro de idosos. Agora, tem certo. uma outra consideração que eu percebo que é assim: o idoso, então, acima de 80, 85 anos, caso precisa de alguma ajuda para alguma coisa, porque tem pessoas com 80 anos que moram sozinhas. A minha avó, por exemplo, morou sozinha até 92, né? Muitas pessoas que Então, chegam. idoso, uma idade avançada independente, né? Isso. Então, o idoso acima dos 80, 85 com alguma ajuda. Se a pessoa tem entre 60 e 70 anos, mas é dependente, ela está muito mais para ser considerada idosa do que terceira idade. Assim Isso. como esse idoso acima dos 80, 85, independente, está muito mais idade do que idoso. Ou seja, eu Então, atrelo a o capacidade idoso, funcional. então, o Sim. idoso seria a pessoa que está envelhecendo com senescência. Perdão, com senilidade, quer dizer. E o terceira idade seria a pessoa que está envelhecendo bem, com saúde. Aí a idade, porque se Sabe você. que não sei se eu posso chamar o idoso envelhecência. Eu acho que o idoso é aquele ser humano que chegou na longevidade e pelo próprio Uhum. envelhecimento fisiológico, ele passa a ser dependente, né? Perfeito. Então está mais classificado com a dependência, então. Entendeu? Entendi. Existe também uma outra classificação na sociologia que é assim: idoso, geralmente a gente atribui para pessoas, a gente atribui a palavra idoso para pessoas que têm um certo nível social. Então, vamos supor, um médico aposentado. Você vai falar assim: aquele senhor, aquele idoso é um médico aposentado. Velho Uhum. é pejorativo. Então, de Entendi. acordo com o nível social, aquele velho, aquele chato que está na esquina pedindo, aquele moribundo, aquele implicante, é velho, não é idoso. Uhum. E terceira idade, essa categoria jovial aí acima dos 60 anos. Ouviu falar Entendi. disso? Você já tinha visto essa classificação? Já vi alguns comentários em relação a isso. Uhum. Eu acho que é perfeito, assim, como é que está atrelado ao É como a nosso gente escuta, né? preconceito, como a gente É o jeito que escuta. a gente escuta as coisas, né? No dia a É, dia. é, é. E aí, como é que é? A gente precisa desse nome, a gente precisa de ser considerado idoso, terceira idade, velho, longevo. O que que Eu você acho que a acha gente tem disso? que ser considerado do jeito que a gente gosta, assim, do jeito que preferir, assim. Cada um tem um jeito de se considerar e de se classificar. Eu acho que a gente tem que buscar conhecer as pessoas e ver como é que ela gosta de ser tratada. Por exemplo, eu cresci aprendendo a chamar minha mãe e meu pai de senhor e de senhora, por questão de respeito, né? Mas Uhum. tem muitas pessoas, muitos pacientes que não gostam que eu chamo de senhor e de senhora. Aí eu chamo de senhor e de senhora, aí ela fala, não, me chama de você, me chama diferente, me chama pelo nome. Aí eu, sim, então eu vou te chamar pelo nome. Mas assim, Uhum. depende muito de como a pessoa gosta. Então a gente tem que buscar conhecer a pessoa para saber. Porque tem gente que você chega num paciente, numa pessoa, e ela começa ela tem já o costume de antigamente de ser chamada de senhor e senhora. Quando você chama de você também, ele pode ficar se sentir agredido. Sim, Então, assim, você tem que buscar, acho que a gente tem que buscar conhecer a pessoa que a gente está falando, e aí, a partir daí, a gente consegue descobrir como é que a gente vai chamar. Se vai ou ser de senhor, seja, de vai ser senhora, de ou cada de um, né? idoso. É, tem gente, paciente minha, que fala assim, não, mas eu gosto de ser chamado de velha mesmo, porque eu sou velha mesmo. Eu falo, não, mas não é assim, então.
Aí ela tem gente, cada um tem né, tem uma forma, tem um jeito de enxergar as coisas e é uma forma É. também de receber, né? Então é Aham. muito. Então é bobagem a gente ficar preocupado com esses termos, né? Eu acho que a gente tem que viver mais a prática e a gente sabe os termos, a gente escuta, né? E aí a gente vivendo na prática ali e entrando em contato com a pessoa, a gente vai descobrir o que é que ela gosta mais. Aham, Você chamou do jeito errado. Aí você viu, mas como é que aham. você gosta que te chame? Aí a pessoa vai falar, eu gosto que me chame disso. Eu falei, então tá bom, então eu vou te chamar disso. Eu Aí fico resolve. pensando eu fico pensando em mim, tipo, eu sempre pareci mais velha, assim, né? Sempre. As pessoas sempre me deram muito mais do que eu tenho. Hoje eu tô com 40 anos, mas eu escuto ser chamada de senhora desde os 30. E É, nunca achei esquisito, porque como desde pequena eu sempre fui a maior da turma, né, aquela que era mais velha, eu cresci com isso, assim, eu cresci com essa mente, com essa percepção de ser uma pessoa mais velha do que as demais. E quer saber de uma coisa? As pessoas duvidam, mas eu adoro ser chamada de sim, ela me educou com o sentido de que dizer senhora é um respeito e uma educação. respeito. Acho Isso. lindo, né? Então, quando a gente trata assim, muitas pessoas gostam, mas tem gente que não gosta. Aí a gente tem que buscar conhecer a pessoa para poder aprender Você como é que já vai foi chamar chamado de de senhor. senhor Já, de senhor, de um monte de coisa. pelos seus pacientes de 80 anos. É incrível, né? É. Aí eles me chamam de senhor, aí depois falam assim, não, você é muito novinho, vou te chamar de senhor, não. Ai, que ótimo. E aí, para a gente poder refletir junto com as pessoas e dizer, né, e fazer com que nesse, nesses termos do envelhecimento são aquelas frases de reflexão. Eu vou dizer três frases. Eu queria que você fizesse alguma consideração, tá? É, o processo de envelhecimento nunca se finaliza, sempre progride. Vou até colocar aqui para as pessoas. O processo de envelhecimento nunca se finaliza, progride. O que, que você acha disso? Eu acho que o processo de envelhecimento finaliza só na morte, né? Só quando a gente não está mais aqui. Mas a questão de envelhecer, o problema é que todo mundo acha que envelhecer a gente tem que começar a degenerar, a piorar. E na verdade, quanto mais a gente fica mais, a gente vai ficando mais velho, a gente tem mais chance de aprender mais coisas, de fazer muita coisa. Então, eu tenho muitos pacientes que começaram a viver mais e aprender a fazer, tipo, várias atividades, a dançar, aprendeu a fazer artesanato, aprendeu a viajar, depois que ficou mais velha. E ela começou com isso a aprender muita coisa e desenvolver muita coisa. Então Uhum, não é porque a gente está envelhecendo sempre que todo dia a gente fica mais velho um dia, beleza. Mas todo dia uhum. que a gente fica mais velho um dia, a gente pode aprender mais alguma coisa e pode aproveitar. Então, às vezes, você não consegue fazer uma atividade física, um exercício igual você fazia com 20 anos, mas você consegue fazer até melhor, porque você sabe o jeito de fazer certo. Então, Legal! Qual a idade da vida, doutor Rafael? a idade da vida, eu acho que a idade da vida é agora, porque a única hora que a gente pode viver é o presente. Está todo mundo vivendo no automático, remoendo o passado, se ocupando com o que vai acontecer ainda, e todo mundo deixa de viver o presente. Então, no presente, eu estou aqui no meu Ah, quarto, batendo um papo legal aqui e tudo. Então, eu acho que a idade da vida é agora. E agora pode ser com Rafael, qualquer idade. olha, eu jurava que você não iria conseguir responder essa pergunta. Adorei, adorei. Bom, outra, a última. O que que você consegue pensar junto com a gente para essa frase aqui, ó? Para viver, preciso coragem. Para viver é preciso coragem? Uhum. Todo dia. A gente tem que acordar. Naquela questão do que a gente estava falando, que a idade da vida é agora, a gente tem que também mudar o foco da vida.
todo mundo tem foco, assim, não todo mundo, né? Mas assim, muitas pessoas estão focadas muito em problema e o que, que tem que resolver. E aí o problema, a gente tem que transformar esse problema em solução. Então, se o problema tiver solução, então ele é solução agora. Se a solução for daqui a uma semana, então daqui a uma semana ele também é solução. E se o problema não tiver como resolver, se for um buraco no meio da rua que eu não consigo tapar, eu vou passar em volta do buraco e vou resolver o problema do mesmo jeito. Então, para viver, você tem que ter coragem de ter o foco em enxergar a solução e esquecer que não existe problema, só existe solução e só existe Legal. presente. Então, tem que, mudando esse foco, a gente vive melhor, né? É, eu aprendi uma frase que eu acho assim fantástica. Numa das minhas viagens para a Índia, de vez em quando eu vou para estudar, para meditar, gosto muito do autoconhecimento, então eu faço essas viagens para me nutrir. E aí, numa das últimas vezes, das vezes que eu estive lá, eu voltei com uma no bolso que eu saco várias vezes durante a semana, que é o seguinte: tudo que é certo é certo. E tudo que é errado também é certo. Eu acho essa frase fantástica, porque ela me dá um poder de resiliência, justamente de ver um buraco e dar uma volta, ou enfim, sempre encontrar uma saída, né? Então, tá tudo. É a coragem eu acho que está na gente buscar a solução de tudo, né? Então, Uhum, não parar de enxergar problema nas coisas. A gente tem que tentar resolver o que uhum, pode resolver e o que não der para resolver, depois a gente resolve ou a gente contorna. uhum. Muito bom. Quero te agradecer imensamente. Quero dizer assim que eu estou super feliz dessa parceria. Podem ficar tranquilos que a gente vai ter o Rafael aqui mais vezes falando para a gente sobre quadros clínicos, sobre tratamentos. Não vai, Rafael? Vamos, vamos, vai ser um prazer. Hoje é a nossa primeira live, a gente teve que aprender a mexer em alguns recursos aqui, Já teve um probleminha então até no computador. por isso que a gente atrasou um pouco. Mas também já estou verificando a forma da gente estar compartilhando é, as lives, não só no Facebook, também no canal do YouTube, que é pequenininho ainda, mas ele está ficando cada semana mais interessante. Vou deixar o WhatsApp para quem quiser me mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Para quem for cuidador de um idoso dependente, nós temos um grupo com mais de 100 famílias sendo acompanhadas semanalmente no WhatsApp, e existem as regras de funcionamento do grupo, mas enfim, estamos nos tornando uma grande família, sabe, doutor Rafael? Está sendo bem É bom interessante demais, né? esse trabalho. E me mandem uma mensagem que a gente pode interagir. Se você quiser ficar dentro do grupo ou não, se quiser ter um contato direto comigo. Estão aqui, né, te dizendo coisas. Doutor Rafael é uma simpatia, gente, é mesmo. Obrigado. Ele é uma graça. Eu posso contar uma coisa, Rafael? Você não sabe o que é, mas eu vou contar. Adorei as reflexões, muito bom mesmo. Obrigada, Terezinha. Vou contar uma coisa, Rafael. Como é que chama sua noiva? Mônica, Mônica. Gente, no dia que eu fui atender o Rafael pela primeira vez, um paciente, eu nunca tinha conversado com o doutor Rafael assim tão largamente, a não ser quando a gente estava com o nosso amigo em comum muito rapidamente lá em São Paulo. Então a gente nunca tinha tido assim um papo, né? Um papo mais demorado. Ele desceu do carro tão feliz, me contando que estava noivo, que eu falei, gente, isso... eu achei isso assim um jeito muito fácil de trabalhar empatia. Então, o Rafael acabou de ficar noivo. E, de fato, eu te desejo assim, muitas realizações com a Mônica, que a gente a conheça um dia. Parabéns e obrigada pela parceria e pela confiança. A gente vai deixando um oi. Quer deixar uma mensagem para o pessoal, para a gente terminar a live? um prazer conhecer todo mundo aí. Com o tempo a gente vai se conhecendo mais, né? Vamos, com certeza. Com certeza. Obrigada a todo mundo. Respostas às perguntas feitas. Podem ficar tranquilos que entre hoje e amanhã eu estou respondendo vocês. Perguntas para o Rafael podem me mandar também, que eu direciono. Enfim, uma boa sexta-feira e um bom final de semana. A gente se vê. Dá um tchauzinho aí, Rafael. Tchau. Até a próxima.
Fica aí, Rafael, que nós vamos conversar um pouco. Deixa eu ver aqui a nossa... Pronto. Legal. Legal. Você curte a fanpage